Beleza, vamos aprender agora a utilizar o método e como vincular ele também ao HTML. Os métodos, bem parecido como a gente indicou os dados, a gente tem que colocar o nome da um atributo aqui chamado methods, tá? Do inglês, métodos, dois pontos, abre e fecha a chave, vírgula aqui no final. E aqui a gente vai falar quais métodos a gente vai ter. Eu vou colocar um método aqui chamado Olá Mundo. Um método normal que a gente aprenderia. Aqui nesse método eu dou um alerta. Olá Mundo em Vue.js. Isso, seria as funções, exatamente. Todas as funções a gente tem que registrar aqui dentro. E agora eu vou criar um botão aqui dentro da div, lembrando que tem que ser dentro da div, tá? Botão Click Me. Agora eu quero indicar que quando eu clicar nesse botão, ele tem que executar esse método, essa função. O jeito que nós havíamos aprendido a fazer era como? Um clique, certo? O nome do método. Olá, mundo. Abre e fecha parênteses. Certo? Para fazer isso aqui no Vue, não é muito diferente. Só que ao invés de onClick, a gente vai colocar @click. E aqui no Olá Mundo a gente não precisa colocar o abre e fecha parênteses. Simplesmente assim. @click e o nome do método. Vamos ver se vai funcionar? Vou atualizar a página e vou clicar aqui. Clique Me. Olá Mundo em Vue.js. Perfeito. Então o clique já está chamando um método lá no nosso Vue. Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade. Vou colocar só um BR aqui para ele quebrar a linha. Vamos ficar um na linha do outro. Agora é o seguinte, eu quero mostrar para vocês aqui um recurso do Vue, que uma das propostas dele também é o chamado... aqui é comentário diferente, né? O Vue ele também te dá uma proposta chamada Two-Way Data Bind, ou vínculo de dados duas vias. Vamos entender isso aqui. Vamos entender isso aqui. Basicamente é o seguinte, isso aqui significa que o HTML afeta o JavaScript e o JavaScript afeta também o HTML. Vamos ver isso aqui na prática. Seguinte, eu vou criar um input, type text, placeholder, nome, e aqui ó, eu quero o seguinte, eu vou criar uma variável aqui dentro do data, chamada nome, e começa com um vazio. O meu desejo é que automaticamente o que o cara digitar, que o usuário digitar nesse input já seja refletido aqui dentro dessa variável. Ou seja, é como se a gente grudasse mesmo, né? O HTML, o que estiver sendo escrito dentro do input, também automaticamente já estiver sendo escrito aqui dentro. Aqui dentro. E o Vue com o Vue Data. Né? Com o Vue Data. Para fazer isso, a gente tem que passar essa configuraçãozinha aqui do Vue chamada v-model, tudo minúsculo, tudo junto, igual, entre aspas, e aqui eu falo qual que é o nome da variável que você quer espelhar aqui com esse input, a variável nome. Vou salvar, vou ver aqui, vou recarregar sem problema nenhum. Agora a gente tem que testar, né? Será que realmente ele está escrevendo isso aqui lá naquela variável? Bom, só tem um jeito da gente descobrir. Eu vou imprimir essa variável aqui. Depois do input eu vou dar um BR, só para quebrar a linha. Eu vou imprimir. Para imprimir a variável tem que ser o dupla chaves, tá? E aqui o nome da variável, que é nome. Recarreguei. E agora eu vou testar. Será que vai? Na hora, né? Ao vivo, em cores. Preto e branco, no caso aqui. Geralmente os programadores usam essa situação de cadastro. Isso aqui? Boa pergunta, cara. Normalmente aqui você pode usar
sei, esse tipo de coisa não é tão usual, né? Mas você pode pensar, isso aqui é mais pra gente reconhecer o recurso do view. Mas você pode pensar, por exemplo, assim, o cara tá... É uma página, ele tá digitando a página. É um usuário, não sabe programar, ele tem um site e você fez uma área administrativa do site, onde ele vai lá e popula conteúdo do site. Você pode fazer a tela assim, metade da tela é o campo para ele editar as coisas e a outra metade ele já vai imprimindo o resultado, como que fica o visual, né? Aí é exatamente aí dá, nesse caso. Ele escreve desse lado e já vê o resultado do outro lado, aí sim, né? Bem legal, muito bacana. Então, se a gente tiver um banco de dados também, né? Aí a gente tá criando igual a energia lá, o cara que tá procurando o número do equipamento, ele começa a digitar. Isso, a gente vai aprender a fazer isso aí, né? O filtro, tá uma tabela, uma listagem de produtos, você já vai digitando, ele já vai buscando já. A gente vai fazer isso aí. O cara digitar tudo então. Não, horrível. Dá um pesquisar lá, né? A gente vai ver isso aí. Beleza. Do vínculo de duas vias, a gente viu uma via só. A gente viu o HTML afetando o JavaScript agora. E o contrário? Vamos ver também. Eu vou criar um botão chamado limpar. Quando eu clicar nesse botão, vou colocar ele aqui embaixo, ele vai limpar o que está dentro desse formulário e ao mesmo tempo ele vai limpar o que está escrito aqui e ali. Porque se você for pensar, eles vêm de um lugar só. É tudo voltado para aquela variável chamada nome. Mas vamos testar isso aqui, ó. Vou dar um BR. Vou criar um botão chamado limpar. Nesse botão, ele vai invocar o método chamado limpar. Não tem esse método ainda. Vou criar ele aqui. Aliás, vou apagar o lamundo. A gente não vai utilizar ele. Vou chamar limpar. O limpar, ele vai ter que acessar essa variável nome e voltar ele a vazio. Para fazer isso, para acessar isso aqui, as variáveis que estão aqui dentro, eu tenho que utilizar o this. This.nome recebe vazio. Agora sim. Deixa eu apagar esse botão aqui, não vai ser utilizado. Salvar, recarregar, vou testar. Aqui normal, vou clicar em limpar e limpou tudo. Como que isso é possível? Vamos dar uma olhada. Vamos entender mais ou menos como que seria essa organização, como que ele consegue refletir essas modificações assim, de uma maneira tão transparente, né? De uma maneira tão abstraída, sem problema nenhum. Então, ó. Vamos entender isso aqui. Então lá a gente já sabe que a gente tem um input, certo? No HTML. Um input, vou colocar assim, input, não sei, vmodel igual a nome. E a gente tem lá a impressão do nome. Essas duas áreas que estão acessando a variável nome, ó. Nome e nome. A variável nome, ela começa como? Vazia, certo? Quando o usuário vem aqui e preenche esse input aqui, através desse vmodel, o que vai acontecer? O que o cara digitou no input vai cair aqui, bem aqui. Então, basicamente, é o seguinte, eu digito aqui, João, ele vai colocar aqui, João. Aqui, ele imprimiu João ao mesmo tempo, por quê? Porque ele está olhando para essa variável. Então, veja só, esse cara afeta aqui e aqui. Mas esse vmodel, como ele é um input, a entrada também afeta esse cara aqui, ó, interessante. Tá vendo, ó, duas vias?
pra lá, pra cá. Esse que é o vínculo de duas vias. Esse cara, que é a variável, né? Tá tudo girando em torno da variável, afeta o input, afeta também a impressão que a gente está fazendo. E o input, por ser a entrada de dados, ele vai afetar essa variável. Afetando esse cara, ele afeta automaticamente isso aqui, né? Então fica um efeito em cascata. Por isso que acontece isso aqui, ó. Por isso que acontece isso aqui. Interessante, né? E aqui embaixo seria a impressão lá, né? O inner test. Isso. É um inner test que ele está fazendo aqui, exatamente. Exatamente. Mas no código é verificar onde ele olha isso. E isso aqui, ó. É esse, ó. A impressão. A gente chama de interpolação. Interpolação é uma impressão bonitinha. O nome bonitinho disso aqui é interpolação, tá? Então se eu falar interpolação, lembra, esse abre e fecha chaves duas vezes, tá? Interpolação, exatamente. É o polo interno. Interpolação. Essa não teve graça, né? Foi mal, desculpa aí, vergonha, passei. Ó, outro cara que também afeta essa variável é o arroba clique, né? O arroba clique também. Não o clique em si, né? Mas o método limpar, lá ó, o limpar, deixa eu colocar aqui, ó. O limpar a gente programou para também mudar esse cara. Limpar o cara, na verdade, né? Então quando clica lá no botão limpar, que ele executa o método limpar, ele vem aqui no nome e volta vazio e consequentemente o input é afetado e a interpolação que a gente fez também é afetada, né? Então o clique faz isso. A função limpa a variável, só que como o input depende da variável e essa impressão também depende da variável, todo mundo é afetado, ó. Pum, na hora. É basicamente isso que acontece. Basicamente isso que acontece. Então o view não é mágica, né? Parece mágica, mas é o view. Não é TechPix, não. Beleza? Não é magia, é tecnologia.